Boa tarde. Quero aqui cumprimentar neste momento aqui toda a equipe do CAEDJUS, Conselho de Altos Estudos em Direito, a toda a equipe organizadora que tem organizado este congresso, esse evento que é de excelência nacional e internacional. Para mim é uma satisfação enorme estar podendo apresentar meu trabalho por mais uma vez, agora apresentando um artigo. E juntamente comigo, que sou o Davi Milan, está o Claudinei Zag e também a Edna Maria. E quero cumprimentar mais uma vez a todos os participantes e a todos os organizadores deste grandioso evento. E o trabalho que eu trago hoje para apresentar é sobre a educação básica em tempos de Covid-19, do ensino remoto ao presencial. Aí o problema de pesquisa que eu trago é que anteriormente aos acontecimentos da pandemia da Covid-19, denominada SARS-CoV-2, a educação já estava em déficit com relação à efetivação e garantia da qualidade e democratização do ensino. Então aqui tem uma indagação, né, de como que estava ali a educação. E todo nesse contexto aí, dessa maneira, ocorreu o processo de mobilização das escolas e comunidade para a efetivação do ensino à distância, por meio de plataformas digitais. Outra importante observação aqui durante esse trabalho foi a preocupação com a manutenção da saúde dos alunos. Então, durante a pandemia ali, para guardar, né, proteger ali a saúde das crianças, então teve que elas ficarem em casa. E aí o problema que eu trago aqui, mais uma vez, né, que anteriormente aos acontecimentos da pandemia, a educação já estava com alguns probleminhas aí, não é, de garantia de acesso, os alunos permanecerem na escola e o aprendizado, mas com a pandemia, nós vamos ver aí então no decorrer do trabalho, será que isso aí agravou ainda mais? Né? Então, com base nesses pressupostos, o presente artigo configura-se numa abordagem qualitativa, em que utilizou-se como instrumento metodológico a aplicação de questionário elaborado pela plataforma virtual Google Forms. E aí também foi feita observação, né, da vivência ali desses alunos, da educação básica durante esse período aí em suas casas, como que estava ocorrendo esse aprendizado, como que estava ocorrendo as atividades aí no decorrer do ano de 2020 e 2021. E como esses alunos passaram esse processo e como que eles chegam em 2022 presencialmente. É o contexto. No âmbito educacional, as medidas que os países adotaram em resposta à crise causada pela pandemia estão relacionados com a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis. Então, não somente aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, ocorreu essa mesma forma aí. As crianças ficaram remotamente em casa, tendo os estudos ali em casa, com atividades impressas, com algumas ferramentas digitais também, que nesse trabalho aqui eu comento, como o Google Forms, o Google Meet, também, que foi muito utilizado durante as administrações das aulas. Então foi dessa forma que as escolas se adaptaram a esse momento. O objetivo principal, que os objetivos, né, desse trabalho é relatar as experiências pedagógicas de como os alunos vivenciaram a educação remota durante a Covid, no período de 2020 a 2021, e como eles retornam em 2022 presencialmente.
especificamente durante as primeiras semanas de aula do mês de fevereiro e março. Então, aqui os objetivos é esse, relatar as experiências pedagógicas que esses alunos vivenciaram durante esse período aí remoto de pandemia. O referencial teórico ele se dá através do Loyola 2021, que vai citar algumas referências aí sobre a pandemia, o Moran, 1997, que é o uso da tecnologia, e a gente abarca sobre o Google Meet, né, que as crianças aí utilizaram o Google Meet durante esse processo, juntamente com os professores, e a gente relata ali como que era feita essas aulas, né, mais uma vez aqui, dizendo como que era mais ou menos, que as crianças ali nas suas casas tinham aula com o professor ele compartilhava a tela, passava vídeo, dava as suas atividades nos livros, nas atividades impressas, e todas essas crianças eram contempladas com o aprendizado. Aquelas crianças, né, que tinham a condição, que tinha alguns outros problemas aí também, que a gente cita durante o trabalho, que havia crianças que não tinham acesso à internet. Então, quando a gente fala todas as crianças foram contempladas, são com os materiais impressos, mas de acordo com a tecnologia, nem todos conseguiram ter o mesmo acesso, a mesma condição de participação como algumas tinham, né? Que tinha ali a sua internet, tinha seus aplicativos. Muitos pais também alegaram que o celular não comportava muito memória para poder estar baixando os aplicativos, mas como a gente vê ali, o Moran também cita aqui, tem uma das citações dele, que o uso das tecnologias é de suma importância no cotidiano das salas de aulas, pois a tecnologia ela vai potencializar o aprendizado dos alunos e organiza o ensinar dos professores, vindo ao encontro das necessidades pedagógicas dos discentes e também ela é muito atrativa e lúdica. Então a tecnologia nesse período aí foi de excelência, né? Todos os que tinham condições de participar. Também cita o Vygotsky e o Leontiev, 2010, sobre aprendizagem, como que eles ali citam a aprendizagem, né? Através das relações e tudo mais. Aí nós vai estar falando direitinho ali no trabalho. E a Emília Ferreiro 2006, que vai estar também falando sobre alfabetização, que é uma turma aí que a gente pegou da educação básica, de uma escola, né, do interior do estado de São Paulo, que se encontrava no ciclo de alfabetização. Aqui o referencial metodológico foi a aplicação de um questionário, né, como eu já havia citado, elaborado pela plataforma virtual Google Forms, e também da observação, da vivência e reflexão de famílias e alunos de uma escola de educação básica do ciclo de alfabetização do interior do estado de São Paulo. É o que eu acabei de estar citando também, então a gente foi feito o nosso referencial metodológico, e a metodologia se baseou nisso. E a justificativa de estar criando esse projeto, esse trabalho, fazer essa pesquisa, é saber como esses alunos saíram no aprendizado antes da pandemia e como esses alunos retornam para a escola pós-pandemia. Como que foi esse processo de aprendizagem deles ali na escola, nas suas casas, né? E como que eles retornam para a escola pós esse período. Então esse é o objetivo também, é justificativo de estarmos fazendo esse trabalho. E aqui os resultados. De acordo com os relatos dos pais na pesquisa, percebe-se que as crianças em questão tiveram dificuldade em desenvolver o aprendizado. Muitos pais relataram durante a pesquisa isso aí, que as crianças tiveram dificuldade no aprendizado por conta de vários motivos. Um deles nós citamos, que foi a tecnologia, a falta de acesso, né? E então aqui os pais disseram isso, que os anos que as crianças permaneceram em casa não foram significativos igualmente aos que eles permanecem na escola, né? Então as crianças chegaram à escola
pós-pandemia com muitas desfasagens. Isso aí era unânime em todos os pais, né? Durante a pesquisa e os resultados da pesquisa. É, chegaram com muitas defasagens e foi percebido pelos professores, pelos próprios pais também, que dificulta muito trabalhar algumas habilidades que antes da pandemia eram trabalhadas e que nesse momento de pós-pandemia não são tão desejáveis, dificultando o desenvolvimento dessas crianças no sistema, na aquisição do sistema de escrita alfabética. Então essa turminha aqui que foi pesquisada é uma turma de alfabetização, como já foi mencionado, e, e foi percebido uma dificuldade desses alunos ao retornarem da pós-pandemia, né, retornarem para a escola, que eles estavam com alguns déficits e com alguma dificuldade aí, ainda estão, que a gente continua observando, ainda estão na aquisição do sistema de escrita alfabética. E as considerações finais ficou dessa forma. Como visto no decorrer deste trabalho que a tecnologia foi fundamental para não perder os alunos da visão da escola, nesse ínterim, o Google Meet foi muito utilizado. Em contrapartida, através da pesquisa realizada, é percebido pelas falhas das famílias representadas pelas mães que as crianças não obtiveram tanto êxito no aprendizado como anteriormente em sala de aula presencialmente. Então, como a gente viu aqui a fala dos pais, as crianças elas não aprenderam de uma forma tão efetiva quando estavam na sala de aula. Aí aqui tem algumas questões que eu vou abordar aqui também nos quadros sobre a dificuldade no ensino remoto. Aí tem uma questão que foi feita assim: qual a maior dificuldade do estudo remoto em casa? Aí algumas mães responderam: a criança não aprende como na escola. Uma mãe respondeu. E teve um outro item aqui que outra mãe também respondeu: o acesso, qualidade e velocidade das conexões da internet no país ainda deixam a desejar, olha só, e podem dificultar o acompanhamento das aulas. Então, olha só o relato dos pais. E mais um aqui: não sabemos ensinar como alguém tem formação. Eu acho que em casa a criança não presta muita atenção. E aqui tem mais uma aqui: na sua opinião, a criança aprendeu com o estudo remoto em casa? Aí a mãe aqui respondeu: o mínimo, mas praticamente não aprendeu nada. Uma outra disse: não muito, ela quase não participava das aulas. Então a gente sabe que tem N motivos aqui, né, por conta dessa não participação nas aulas. E aqui mais um último questionamento aqui que eu queria estar falando: com as voltas às aulas presencial, qual a expectativa de aprendizado para as crianças? Aí teve uma mãe que respondeu assim: ó, espero que a escola esteja empenhada em ensinar tudo que foi perdido nesses anos de pandemia e que tenha um planejamento para que todas as crianças consigam acompanhar e realizar todas as atividades. Aí mais uma respondeu aqui: a expectativa é que se consiga recuperar o tempo perdido sem aulas presencial, que aprende mais. Sem as aulas presenciais, né, que aprende mais. Aí essas aqui são as considerações finais, né, que eu acabei de ler. Então, que é percebido pela fala das famílias, representado pelas mães, que as crianças não obtiveram tanto êxito no aprendizado como anteriormente em sala de aula presencialmente. E aqui são algumas referências que eu utilizei durante o trabalho. E eu quero agradecer aqui a atenção de todos vocês, agradecendo mesmo realmente por toda a atenção. Muito obrigado.